Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tava conversando com uma amiga na academia e eu soltei a frase: crescer dói. Ela falou: crescer não dói. O que dói é envelhecer. E soltamos risadas logo após isso. Eu tava lá fazendo meu treino quietinho, etc. Tava bem confiante que o meu treino ia ser maravilhoso. Ok, então eu tava lá treinando, fazendo a parada, acontecendo e fazendo de uma maneira intrigante. Então a consistência dá de 10 a 0 a consistência dá de 10 a 0 na intensidade. Mas óbvio que se você unir intensidade e consistência, a parada vai funcionar muito melhor. Mas então vamos para o assunto do vídeo: como vencer seus medos, como dominar seus medos de uma vez por todas. O Freud, psicanalista, mapeou os medos e diz que nós temos medo do julgamento, medo da queda, medo da rejeição, medo da morte. Toda a raiz do medo, segundo alguns psicologistas, a pessoa da psicologia, a raiz de todo medo é o medo da morte. Então a gente tem diversos medos. Por exemplo, quando a gente é criança e a gente quer interagir com pessoas e a gente recebe não dos pais, portas fechadas, recebe muitas coisas, gritos, brigas, e a gente vai percebendo o mundo de uma maneira que, bom, aqui é desse jeito, essa é a vida real, esse é o mundo real, tem medo. A própria existência do medo abala nosso alicerce, diria Osho. Então, o medo é uma coisa que a gente acha que pode dar ruim, meu Deus. A gente passa por eventos, acontece uma cadeia de eventos na qual gera medo. A gente acha que tem esse caos, né, que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se uma decisão vai levar a melhoria contínua, vai levar a algo belo, ou se uma decisão vai doer, porque a gente aprendeu que algumas coisas doem. E a gente tem medo da dor, medo do medo. Algumas pessoas têm medo do medo, que é medo de sentir medo, tipo, nossa, eu sinto o cheiro do medo, para onde eu vou correr? Aí tem um instinto de luta e fuga, porque antigamente era tudo uma questão de vida ou morte, né, de ir e conquistar ou sofrer as consequências de perder, a dor da... Então, o ser humano age por medo da perda e a vontade de ganhar. O medo da perda é que a gente sente uma dor, a dor de perder. Às vezes você perde dinheiro, às vezes você perde um objeto, às vezes um equipamento pifa, às vezes você perde um grande investimento que você investiu e perdeu todo o dinheiro, ou às vezes você perde a dor da perda, que é a principal. Acho que é a dor de perder alguém. A pessoa deixa um vazio na sua vida, deixa você com um luto, aquele luto profundo, difícil de superar, que você fica, nossa, essa pessoa era importante para mim. Agora ela não tá mais aqui. Agora eu não sinto mais aquele sentimento que eu tinha com ela. Aquela vibe, aquela frequência que ela tinha não tá mais aqui. E agora? A gente sente um leve sofrimento. Mas a maneira de superar o sofrimento é através do sofrimento mesmo. A gente sofre tanto que cansa de sofrer e passa a acordar para a vida. A gente acorda para a vida. Então o medo, ele é superado através de enfrentar, o enfrentamento. Por exemplo, você tem medo de altura, você vai lá e pula de paraquedas. Você tem medo de andar de avião. Meu objetivo agora é andar de avião. Eu tinha um medo profundo de falar em público, um medo de conversar com as pessoas, um medo de me expressar. Toda vez que eu ia me expressar, vinha o medo, eu engasgava, as minhas palavras não saíam e eu ficava quieto. Eu sempre era muito quieto. Eu aprendi a aproveitar, a valorizar, a amar o silêncio com meu pai. Eu e meu pai era sempre silencioso nas nossas interações, mas quando a gente falava era uma coisa importante. A gente não desperdiçava palavras. Palavras têm poder, né? Eu digo que palavras têm poder principalmente quando você pratica elas. Por exemplo, você fala A aparece. Você fala B aparece. Mas como vencer o medo? É enfrentando. O enfrentamento, você ter paciência. Paciência que o medo vai embora, ele se dissolve. Você observar o medo, quando você observa o medo, você pode falar, nossa, eu sou medroso. Aí você entra na identidade do medo.
Então, como que você dá um shift identity, uma mudança de identidade, você muda de identidade. Então, uma das maneiras é mudar de identidade, é você não se identificar com o medo. E como que eu não me identifico com o medo? A maneira de não se identificar com o medo, de você ir além do medo, é você observar de perto, chegar perto, apenas observar, você entrar em estado de testemunha de observador. Você observa um medo passando como se fosse uma nuvem. Pensamentos são como nuvens. O medo, emoções são como nuvens. As nuvens estão no céu, mas o ser é o céu. As emoções apenas passam pelo céu. E você é o céu, e as emoções às vezes influenciam até o nosso corpo. A bateria de emoções está contida no nosso rosto, nas nossas expressões faciais. De medo, de arrependimento, de surpresa. Ou então o rosto é o controle emocional, tá? Pode vir através do rosto. E como a gente tem esse controle emocional? Quando surge um medo. O controle emocional contra o medo é esse estado de observador, de testemunha. Para vencer seu medo, você espera ele se dissolver, a paciência. Você aguarda, tem um espaço. Aí, às vezes, se acontecer, tá acontecido. Não tem o que eu posso fazer. O que eu posso fazer em cima disso? O que isso me ensina? O que a vida está tentando me ensinar? O que isso nos leva? Então, você vai com paciência até se dissolver. Igual uma bolha de sabão. Você vê uma bolha de sabão, ela tá indo, preenchendo, quando vê ela estoura. Então o medo é uma bolha de sabão que ela preenche e estoura. A hora que ela estoura, você vê, nossa, não, eu tava me sentindo medo à toa. Não é realmente o que eu tava pensando. O mapa não é o território. Não é isso. Ainda bem. E quando a gente sente esse alívio, as pessoas buscam por esse alívio. Um alívio de algo que elas nem sabem do que. Mas tá todo mundo procurando uma vontade de se sentir para cima, high. E o medo é, como eu disse, abala os alicerces. Então, você entender por passar por medos com consciência limpa, você entender o medo, entender que você não é seu medo, você não é suas emoções, você não é seu corpo, você não é sua mente, você não é quem acredita ser, você não é o que pensa. Então, aceita o medo, acolhe ele como se fosse um bebê, uma criança. Você carrega ela no colo. Aí você fala, Deus, tô com medo, me ajuda. Aí Deus vai te mandar a fé. Então, a fé, ela destrói, ela dissolve o medo. A fé. Você ter fé que vai ficar tudo bem. Você entender que tudo acontece para um bem maior. Então é isso. Bora pra cima.